do professor Olavo de Carvalho, profeta. O homem realmente acertou as coisas todas. O cara era um profeta. Vai ver que o próprio Olavo talvez fosse ET, não sei. Mas o fato é que ele acertava. E ele escreveu os ET. Ninguém sabe o que está acontecendo direito. A gente sabe de algumas coisas. Primeiro, eu li Carl Sagan. É um livro bem instigante, né, do dragão invisível e tudo mais. O planeta Terra é muito pequeno perante o universo e tudo. Mas é aquela história, né? Pode ser que exista, pode ser que seja até improvável não existir alguma vida. Por que ela teria que ser inteligente ou não, mais avançada ou não? Ninguém sabe essas coisas, né? Mas a gente sabe que o uso dessas teorias que despertam fascínio e medo em muito ser humano, né? O uso político disso é um troço um tanto perigoso. Então, as teorias conspiratórias adoram, né, falar que a NASA tem alienígenas sob seu controle, já dissecou não sei o que, e tem. A ficção vai se misturando com a realidade e tudo mais. Eu sou um cara que mantenho sempre minha mente aberta, inclusive eu vou confessar para vocês que uns 7 ou 8 seres humanos que circulam por aí, figuras públicas, eu desconfio muito, muito que sejam ETs, né? Uma delas é até ministra do atual governo Lula. Mas, dito isso, é apenas uma desconfiança minha, um palpite, uma opinião de alguém que talvez esteja sob influência do Men in Black ou dessas notícias, né? Mas acho eu que tem pelo menos uma ministra do Lula que talvez seja, né? E junta exatamente com a questão que eu estou querendo trazer aqui. Os alienígenas globalistas. Porque a pauta dessa ministra é exatamente a pauta que é muito cara a Greta Thunberg e ao Macron e companhia e essa questão climática, né? Vocês já sabem de quem eu estou falando, mas eu prefiro evitar nomes. Não sei nem porquê. Não teria problema nenhum falar que é a Marina. Mas eu prefiro não falar. E o ponto é o seguinte... E eu falei, sem querer. O ponto é o seguinte... Eu me reservo o direito de ser um cara cético. Então, quando a gente vê assim, 2020, Covid, paranoia, no início tudo bem, ninguém sabe direito, né, o risco ali do vírus chinês. Aí vem a questão das vacinas, né, aquela coisa toda do medo. Aí tem depois a Ucrânia, a guerra, imobiliza tudo, o mundo para e tem essas causas que ele vai abraçando de uma maneira suspeita. Agora vem os OVNIs. Tá esquisito. Esse troço tá esquisito. E aí, eu venho me deparar ao longo desses dias com uma mensagem, na verdade foram mais de uma, foi mais de uma mensagem, foram umas 2 ou 3, do professor Olavo de Carvalho, profeta. O homem realmente acertou as coisas todas. O cara era um profeta. Vai ver que o próprio Olavo talvez fosse ET, não sei. Mas o fato é que ele acertava. E ele escreveu: os ETs são absolutamente necessários à nova ordem global. Existam ou não, eles vão ter de dar um jeito de aparecer. Porque, e aí em outro tweet ele diz, né? Porque veja, é até uma conclusão lógica. Se a gente está falando da nova ordem mundial, da nova ordem global, dos globalistas, o globalista precisa de um inimigo externo. O aquecimento global, ele foi o primeiro inimigo pensado. Nós precisamos de uma pauta que incuta pânico geral e que o mundo precisa se unir para derrotar o planeta Terra e sua sobrevivência, que está sendo ameaçada pelo terrível aquecimento iminente causado pelas indústrias e pelo capitalismo. Depois eles estão com a pandemia. Não que não tenha existido o vírus chinês e não tenha matado um monte de gente. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o que foi feito de uso político e psicológico desse troço. E caiu como uma luva, né? Caiu ou foi criado em Wuhan, não sei, mas serviu como uma luva para os interesses globalistas. E o Ocidente virou ali um grande laboratório
como se fosse possível transformar países até então livres em províncias chinesas da noite para o dia, e nós fracassamos no teste. O Ocidente ficou de joelhos, o Canadá virou um país totalitário que perseguia caminhoneiro trabalhador, cientistas foram calados, as liberdades foram para as cucuias, a Nova Zelândia tinha lá uma esquerdistazinha paranoica numa ilha afastada do mundo, demais até da conta, né? Com 5 milhões de habitantes, que fechou todo mundo e foi tratada como uma heroína por isso, né? E a Suécia tentando ir à contramão e sendo demonizada. E os resultados nada inferiores aos demais. Então nós fracassamos. E agora vem a história de OVNI. Muito, muito cômodo. Muito útil a globalistas, né? Então eu me reservo ao direito de desconfiar demais dessa conversa toda.